Você sabe o que é efeito estufa e a relação que isso tem com o aquecimento global? Eu fiz esse vídeo para tentar jogar um pouco de luz, esclarecer esse assunto tão importante e tão mal compreendido, principalmente por causa da grande confusão que se faz quando o tema é justamente efeito estufa. Mas essa confusão é normal, é perfeitamente compreensível, porque no caso não há como ter esse entendimento amplo e sólido sem entrar no detalhe de como se dão as trocas energéticas entre a superfície da Terra, sua atmosfera e o Sol. Então vamos lá. Começando com uma definição de trabalho. Se a gente procurar na Wikipedia, por exemplo, o que é efeito estufa, a gente vai encontrar alguma coisa parecida com isso daqui. É o processo de aquecimento da atmosfera de um planeta pela retenção da energia térmica reemitida pela sua superfície por radiação térmica. Na sequência, outro ponto, nosso planeta seria muito mais frio se a perda de energia por radiação térmica fosse mais intensa. A gente vai calcular isso daqui a pouco, essa temperatura seria de menos 16 graus se essa perda fosse como deveria ser, né, sem o efeito estufa. Por fim, um outro ponto, a temperatura média global resulta, na verdade, do balanço do inventário energético entre a energia solar irradiada, que vem do Sol, e a energia térmica reemitida por radiação térmica. Então, radiação térmica está aparecendo em vários aspectos aqui e não há como a gente evitar de fazer a pergunta, o que é radiação térmica? Então, da mesma forma, se procurarmos na Wikipedia, vamos encontrar uma definição genérica. Radiação térmica é a transferência de energia térmica por meio de ondas eletromagnéticas. E essa definição, na verdade, assim como a outra sobre efeito estufa, é muito genérica, não dá para a gente formar uma compreensão sólida e ampla sem entrar no detalhe. Como se diz, o diabo está nos detalhes, o diabinho aqui está nos detalhes, e a gente precisa entrar justamente no detalhe. Qual é o funcionamento da radiação térmica? Radiação térmica, na verdade, é uma das três modalidades de transferência de calor. Radiação, governada pela lei de Stefan Boltzmann, e aqui entrando um pouco na lei, né, a taxa de transferência de calor, aqui em watts, por exemplo, é proporcional à quarta potência da temperatura. No caso, a condução, governada pela lei de Fourier, a taxa de transferência de calor, em watts também, né, é proporcional a uma diferença de temperatura. Então, aqui no exemplo, por exemplo, a xícara, o café aqui está a 100 graus, o pires a 40, e pelo fato de haver esse contato entre essas duas superfícies, vai se formar um fluxo de calor, né, do mais quente para o mais frio, governado pela lei de Fourier. Então é esse ΔT, o 100 menos 40, que é o motor da condução de calor. E a convecção é semelhante, a taxa de transferência é proporcional a um ΔT, no caso aqui, os 100 graus do café e, digamos, os 25 graus da atmosfera, e aí vai se estabelecer um fluxo por convecção. E o importante dessa história é que a radiação, ela, ao contrário da condução e da convecção, ela não depende do ΔT. Esse é um ponto fundamental que eu queria elaborar com vocês. Pelo simples fato do corpo ter temperatura e, portanto, agitação molecular, ele transmite energia por radiação. Então é como se ele fosse uma antena de rádio, aqui uma emissora de rádio, que pelo simples fato de ter temperatura está transmitindo ondas eletromagnéticas na faixa térmica. Então é como, né, uma emissora de rádio. E no caso, a gente constata que a radiação térmica ela ocorre independentemente de haver outro corpo para realizar essa troca de energia. No caso, né, do exemplo de uma emissora de rádio, ela vai transmitir essa energia eletromagnética, um programa de rádio, né, independentemente de haver alguém sintonizado ouvindo aquele programa. Isso faz toda a diferença no caso do efeito estufa, eu vou mostrar para vocês. E mais ainda, quando a gente fala de transferência de energia por meio de ondas eletromagnéticas, ondas são ondas mesmo, né? Uma oscilação harmônica do campo eletromagnético. Essa oscilação pode ser caracterizada pelo comprimento de onda, que é a distância de dois vales ou dois picos, a frequência, que é o número de ciclos por unidade de tempo, hertz, por exemplo, ciclos por segundo, e esses dois parâmetros, o comprimento de onda e a frequência, está ligado pela velocidade de propagação, a celeridade. E a gente chega naquela fórmula conhecida do ensino médio, né? C é igual a lambda F. E no caso de ondas eletromagnéticas, a gente conhece muito essas ondas, na verdade, porque qualquer onda de rádio,
aquele rádio FM que a gente ouve, o sinal de televisão, a energia que tem dentro do forno de micro-ondas, raio-x, a luz solar, tudo isso daqui, ondas eletromagnéticas, e a única diferença entre elas é a frequência ou o comprimento de onda aqui. A gente vai falar mais no comprimento de onda. Então, a única diferença é o comprimento de onda. No caso, a luz solar chega no espectro visível, na faixa do visível, querendo dizer o seguinte, que os nossos olhos são sensíveis, eles conseguem captar a energia nesses comprimentos de onda aqui, né, que vai do vermelho até o violeta. Acima do violeta, a gente tem o ultravioleta, e abaixo do vermelho, o infravermelho. E é justamente nessa região aqui é que se dá a radiação térmica. E quando a gente usa o adjetivo térmica, é porque a energia eletromagnética nessa faixa aqui de comprimento de onda, ela é capaz de promover a agitação molecular, portanto, promover temperatura, e é por isso que é considerada uma radiação térmica. Perfeito. O ponto agora é o seguinte: se é assim, né, e a gente está falando de efeito estufa, de que forma a Terra recebe energia do Sol por radiação térmica? Pelo seguinte, a Terra aqui, então, o terceiro planeta dos 4 planetas rochosos do Sistema Solar, tem uma única ligação térmica com o Sol, que é a radiação. Por quê? Porque há o vácuo aqui, né? Tanto a condução quanto a convecção dependem de um meio material para que a troca térmica possa acontecer. No caso da radiação, como é uma onda eletromagnética, a gente sabe, ela se propaga no vácuo, então esse é o ponto, né? A gente vai falar sobre efeito estufa, então eu tenho que entender como é que essa radiação térmica vem do Sol até a Terra. Então vamos lá, o Sol tem temperatura, esse 5.500 aqui é a temperatura média da superfície solar, e ele vai se comportar como uma espécie de antena de rádio, uma emissora de rádio. Só que esse exemplo ele peca um pouquinho aqui, porque assim, uma emissora de rádio transmite numa única frequência, na portadora, né? E no caso, a temperatura é tal que ele vai transmitir em várias frequências. Então, adaptando um pouquinho o exemplo, né, é como se o Sol contivesse várias estações de rádio, aqui a CBN, a Antena 1, a Jovem Pan, e quando eu era pequeno eu gostava de assistir o Zorro no Canal 3, na TV Tupi, né? Então são várias emissoras de rádio, cada uma transmitindo uma certa quantidade de energia em watts por metro quadrado por nanômetro, ou seja, por comprimento de onda. Então, no caso, para essa temperatura, né, a gente tem esse perfil de radiação solar chegando, na verdade, no topo da atmosfera, né? A gente vê ali o visível, o ultravioleta e o infravermelho. E eu coloquei aqui estratopausa, na verdade, pelo seguinte: essa então é a energia chegando no topo da atmosfera, mas a atmosfera terrestre, como vocês estão vendo aqui, ela não tem uma interface muito bem definida aqui. Na verdade, 99% da massa da atmosfera está aqui na troposfera e até a estratosfera, certo? Na verdade, 80% está na troposfera, 19% só na estratosfera. Então, vamos considerar, né, que essa energia, ela pode ser medida aqui na estratopausa, só para efeito de alguns cálculos que a gente vai fazer já já. Tá? E vocês podem observar também nessa figura, né, que a temperatura vai diminuindo até a troposfera, pouco acima de 10 km, que é onde ocorrem os voos comerciais. Depois a gente tem a tropopausa, e aqui a parte interessante, né? A temperatura volta a aumentar. Tá? E esse aumento da temperatura é justamente por causa da absorção dessa energia por moléculas de gases componentes da atmosfera aqui. Então, se a gente medisse nesse ponto aqui, o espectro de energia solar, mediríamos essa curva, e se a gente medisse aqui embaixo, a gente ia ter alguma alteração devido a essa absorção aqui. Na verdade, a gente mediria alguma coisa parecida com isso que eu estou mostrando em cinza aqui, né? Então, em termos de absorção total, é alguma coisa como 75% da energia total, né? Essa área cinza aqui, 75% da área da curva não perturbada aqui na estratopausa, tá? E a gente sabe também que essas absorções, esses buracos aqui, entre aspas, se devem a componentes específicos da atmosfera. Então, o ozônio aqui, o oxigênio, a água é um grande absorvedor de energia eletromagnética, e o CO2 aqui na ponta, na faixa ainda do infravermelho. Tanto é assim, na verdade, que essa energia, quando chega aqui embaixo, né,
já atenuada, duas coisas podem acontecer. Ela pode ser refletida, tá? E essa reflexão é tal que aquilo que poderia ser absorvido já foi, né? Então ela só vai refletir nas faixas que têm pouca ou nenhuma absorção na volta, né? No caminho de volta dessa radiação para cima, porque ela foi refletida. Então a gente considera que ela vai para o espaço. Nós vamos fazer um inventário bem detalhado daqui a pouco. Outra coisa que pode acontecer com essa energia, quando ela chega na superfície, é ser absorvida. E essa absorção, então, vai resultar numa temperatura de equilíbrio aqui para a superfície da Terra, que a gente vai querer justamente calcular. Para isso, é necessário fazer o quê? É necessário estimar aqui a quantidade de energia por metros quadrados que está chegando na superfície da Terra. Então, a gente vai considerar, na verdade, essa distância, o raio médio da órbita terrestre, né? Então, eu quero que vocês imaginem, na verdade, uma esfera centrada no centro do Sol e com um raio igual aqui ao raio da órbita terrestre, o raio médio da órbita terrestre. Então vamos agora calcular a potência do Sol, tomando como base essa temperatura um pouquinho mais exata, 5.511 graus, a temperatura média da superfície do Sol. Para isso, a gente vai recorrer à lei de Stefan-Boltzmann, então isso aqui é a potência do Sol, vezes a emissividade, já vou falar um pouquinho, tá? Vezes a área da esfera correspondente ao Sol aqui, portanto eu vou pegar o raio do Sol, né, 4πr², vezes a constante de Boltzmann, vezes a temperatura do Sol, a quarta potência. Colocando aqui os valores numéricos, né, então vocês viram ali o epsilon, que é a emissividade, virou 1, e isso porque o Sol se comporta como um corpo negro ideal, ou seja, ele transmite igualmente em todas as frequências ou em todos os comprimentos de onda, por isso que o epsilon é feito 1. Aqui a área da esfera solar, a constante de Boltzmann, e a temperatura em Kelvin, aqui a quarta potência. Aqui os números são menos interessantes ou menos importantes, o importante aqui, na verdade, é o conceito. Então, calculando, né, a potência do Sol, se ele fosse uma lâmpada, teria essa potência aqui, 3,9 vezes 10 a 26 watts. Essa é a potência que chega na distância aqui da órbita terrestre. Só que isso vai uma certa densidade, né? Tem um certo fluxo aqui. Então, o que a gente vai fazer agora é dividir isso pela área total em que essa potência está distribuída. E essa área é justamente a esfera imaginária aqui, cujo raio é a órbita da Terra. Então, a gente vai dividir por essa área aqui, né? Então, a potência do Sol que calculamos, 4π sobre r², esse r é justamente o raio da órbita terrestre. Fazendo as contas, a gente chega no valor conhecido de 1.360 watts por metros quadrados. Perfeito. Próximo passo é calcular a estimativa da irradiação solar. Vou falar da diferença que tem entre constante solar e irradiação solar. É o seguinte, essa constante solar, na verdade, é uma densidade, um fluxo de energia, como se fosse numa seção transversal aqui. Ocorre que essa energia ela vai se distribuir em toda a superfície aqui da Terra, inclusive porque a Terra está girando, como está mostrado aqui. Então, o que a gente vai fazer é um balanço energético, dado por essa equação. Quer dizer, a constante solar vezes a área projetada, que é essa área aqui normal, né, do disco da esfera terrestre, então isso aqui é uma energia, né, é igual à energia total distribuída. Então, é a irradiação solar, que é esse vetor em amarelo aqui, vezes a área total da esfera. Então, colocando aqui os valores para a gente calcular, né, πr², a área dessa seção transversal aqui, do lado de lá, 4πr², que é a área externa da esfera, né, aqui é a constante solar e a irradiação, e a gente conclui, né, que a irradiação solar é a constante solar dividido por 4, fazendo as contas, a gente tem o valor conhecido, também bastante usado, de 340 watts por metros quadrados. Isso é o que a gente tem, em média, em 24 horas, inclusive considerando a noite, né, que eu fiz a Terra girando justamente por causa disso, então, esses 340 para aquecer, para gerar energia fotovoltaica, por exemplo, em média. Passo seguinte, estimativa da energia absorvida. Então, vamos lá. Essa energia que chega aqui, a irradiação solar, uma parte vai ser absorvida, e o que não for absorvido é refletido, na verdade. Então, o balanço de energia nessa posição aqui é igual à irradiação solar, né, que é o que chega, é igual ao que está saindo na forma de energia refletida ou na forma de energia absorvida. E o que é comum fazer agora é definir um parâmetro
chamado de albedo, que na verdade é a relação entre a quantidade refletida e a quantidade recebida na forma de radiação. Então, esse aqui é conhecido como albedo, e substituindo essa formulinha, essa definição na equação de cima, no inventário acima ali, a gente tem então que a energia absorvida é 1 menos o albedo vezes a irradiação solar. Esse albedo, ele tem a ver, na verdade, com reflexão, como eu estou dizendo, isso é principalmente em função de nuvens, poeira, aerossóis e vários outros fenômenos aqui que promovem a reflexão. O valor médio é de 30%, tá? E para mostrar a importância disso, né, algumas fotos para vocês. Então, nuvens e poeira, aqui é uma foto de um vulcão mostrando vapor da água, poeira, está tudo misturado aqui, obviamente refletindo a energia do Sol. Esse aqui é uma foto recente dos incêndios lá na Austrália, então mesma coisa, né? Fumaça e partículas em suspensão refletindo a luz solar. Então essa luz solar não chega na superfície para aquecê-la, né? Para ser absorvida e aquecer. Aqui uma foto do vulcão Sarychev na Rússia, no Pacífico, do lado da Rússia, tá? Mostrando aqui uma coisa interessante, né? O número de partículas, um vulcão quando entra em erupção, emite uma quantidade muito grande de micropartículas. Essas micropartículas ficam anos até em suspensão na atmosfera e promovendo a reflexão. Aqui o vulcão Taal nas Filipinas, também uma erupção recente. Aqui é o Sapka na Rússia e aqui é o Lasca ali no Atacama chileno, né? Isso aqui está mais ou menos uns 250 quilômetros de São Pedro de Atacama. Também de vez em quando ele entra em erupção e promove grandes quantidades de emissão aqui de partículas e fumaça. É um vulcão enorme, a cratera aqui tem uns 3 quilômetros de diâmetro. Tá? E por fim, nuvens e gelo. Dá para ver, né, que aqui tem nuvens, fumaça, tem gelo aqui, né, neve. Então, a Terra, por sinal, mais ou menos durante todo o tempo, né, 30% da Terra coberto de nuvens, só 30% coberto de nuvens. Então, daí justifica aquele albedo de 0,3 que eu mostrei para vocês. Perfeito. Nesse ponto, a gente está já habilitado a fazer uma primeira estimativa da temperatura de equilíbrio. Então, vamos lá, né? A constante solar, a energia absorvida, essa energia que for absorvida aqui, ela vai resultar, na verdade, numa temperatura de equilíbrio, tá? E essa temperatura de equilíbrio, pela lei de Stefan Boltzmann, né? Então a superfície terrestre aqui vai se comportar como uma emissora de rádio e vai reemitir energia. Tá? Então, o que a gente vai fazer é esse cálculo aqui de o balanço térmico. Né? Então, se essa temperatura aqui está em equilíbrio, ou seja, no sentido que ela é constante, o que é emitido é igual ao que é absorvido. Tá? Então, colocando as leis que governam esses dois fenômenos da reemissão e da absorção, a gente tem aqui a lei de Stefan Boltzmann, né? No caso aqui é a temperatura quarta que entra, e do lado de lá, a radiação solar vezes 1 menos o albedo, que a gente já está descontando a energia refletida. Então, isolando aqui a temperatura de equilíbrio e colocando os valores, né? Só uma observação que a emissividade da superfície terrestre é 0,96, ou seja, ela não é um transmissor perfeito, tá? Fazendo as contas, a gente chega num valor aqui de menos 16 graus. É um valor baixo, né? Então, cabe a pergunta, por que essa temperatura resultou tão baixa? A resposta é porque nós consideramos que a energia reemitida pela Terra deixou o planeta, quando, na verdade, ela é em boa parte absorvida pela atmosfera, e esse é justamente o efeito estufa. Porém, cabe uma outra pergunta, né? Mas por que essa energia reemitida é absorvida se apenas uma pequena parte, aqueles 25% da radiação solar incidente, é absorvida? Tá? A resposta é que o diabinho, né, está nos detalhes, a gente tem que olhar os espectros de emissão, na verdade, para entender o que está acontecendo. Então, vamos voltar aqui ao espectro da energia incidente, a energia que está chegando, tá? E, no caso, quando a Terra for reemitir, pelo fato dela ter uma temperatura diferente da do Sol, na verdade, a temperatura média da Terra está em torno de 14 graus. Então, ela vai também se comportar como uma antena de rádio, só que ela vai emitir em outros comprimentos de onda, na verdade, característicos aqui do infravermelho distante, né? A porção de infravermelho que vem do Sol, na verdade, é o chamado infravermelho próximo. Então, isso é muito interessante, porque como as temperaturas das emissoras, né, dos corpos emissores de radiação térmica, são muito diferentes,
os espectros, em que comprimentos de onda essa energia se distribui, são também bastante diferentes. Via de regra, né, quanto menor a temperatura, mais à direita que se dá a emissão. Quanto maior a temperatura, mais à esquerda. Tá? E isso faz toda a diferença, porque lembrem-se dos espectros de absorção, né? Justamente isso cai em cima aqui do vapor d'água e do CO2. Tá? Uma observação importante, essa absorção aqui é vapor d'água, né? Nuvem não é água vapor, né? São microgotas de água líquida, portanto ela influi na reflexão. Então, veja, né? A Terra quando for reemitir, emite justamente em faixas onde há uma grande possibilidade de absorção, principalmente por esses dois gases aqui. Né? E olhando no detalhe, né, os valores mais exatos, então a gente vê, né, o espectro da energia que chega na Terra e o espectro da energia que sai da Terra, nos dois casos por radiação térmica. Então é como se a gente recebesse energia pelo canal 3, né, e emitisse pelo canal 5 da televisão, por exemplo, né, fazendo uma analogia aqui. Só que a reemissão ela vai ocorrer, como eu estava mostrando para vocês, está vendo esses perfis de absorção aqui dos vários gases atmosféricos, água, dióxido de carbono, ozônio e oxigênio, metano, né? Então a maior parte da radiação sai aqui, no caso a água, perdão, aqui embaixo, né? A água é um grande absorvedor de energia e justamente, né, onde o CO2 tem um grande pico de absorção é onde a Terra está reemitindo energia. E tanto é assim, né, que o principal gás de efeito estufa, na verdade, é o vapor d'água. Ele contribui com alguma coisa entre 30% a 70% no efeito estufa, né? E essa variação grande é, na verdade, porque se deve, né, à grande variação que a umidade do ar tem. Ponto importante, 99% de todo o vapor d'água está na troposfera, tá? E dependendo de onde você está, se você está ali no Atacama, em cima do Lascar, por exemplo, a umidade ali é praticamente zero. Né? Então, o que vai mandar mesmo ali é o dióxido de carbono. Tá? Agora, se você está sobre uma floresta tropical, ela emite muito vapor d'água, né? Então aqui o vapor vai fazer uma grande diferença. Tá? Então, todos os outros gases acabam variando, porque, na verdade, a água varia muito. Né? Então, o CO2, por causa disso, tem uma contribuição que pode ser de, grosso modo, 10% a 30%, depois o metano e depois o ozônio aqui embaixo. Perfeito, né? A gente já se conscientizou do problema de não considerar o efeito estufa, então vamos tentar agora fazer uma nova estimativa da temperatura de equilíbrio. Então o que a gente precisa fazer é considerar que essa energia reemitida aqui por radiação, tá? Ela vai ser absorvida ao longo da atmosfera. E quando eu falo ao longo, significa o seguinte, que em cada altitude, né, vai se estabelecer uma temperatura de equilíbrio, né? E essa altitude, essa temperatura vai influir na radiação reemitida, na verdade. Tá? Então, voltando aqui ao gráfico de temperaturas, né, dá para ver, ela vai caindo aqui até chegar na tropopausa, em torno de 10 km, tá? Depois volta a subir justamente por causa dessa absorção aqui, né, da energia, tanto que está chegando quanto que está saindo. Tá? Então, ocorre que essa reemissão, no caso da atmosfera para a Terra de novo, ela vai ocorrer a temperaturas diferentes, né, nessas altitudes aqui. Então, só para a gente fazer um cálculo simplificado, vamos considerar que essas emissões por radiação térmica que ocorrem a diferentes temperaturas, tá, sejam todas a uma temperatura média de menos 10 graus. Ou seja, a gente está considerando aqui que a temperatura média da troposfera mais a estratosfera está em torno de menos 10 graus, o que é bastante razoável, considerando que 80% da massa está aqui na troposfera de qualquer forma. Isso aqui é só para fazer um cálculo simplificado, até porque a gente vai fazer um cálculo mais exato daqui a pouco. Tá? Então, o balanço é o mesmo, né? A temperatura da superfície aqui está em equilíbrio, significa que o que entra é igual o que sai, né? O que chega é igual ao que vai embora. Então, a energia reemitida, certo? Que é o que está saindo aqui da superfície amarela, da superfície terrestre, é igual ao que é absorvido, mais o que é recebido por radiação de volta da atmosfera para a Terra. Então, colocando aqui as expressões que governam esses fenômenos, né, no caso aqui da emissão terrestre, a lei de Stefan Boltzmann, o que é absorvido depende do albedo, tá,
e radiação solar, e o que é reemitido da atmosfera para a Terra, usamos também a lei de Stefan Boltzmann. Tá? Então, algumas hipóteses de cálculo, a gente supôs ali atrás que a temperatura média da atmosfera é menos 10 graus, e agora a gente vai supor que a emissividade seja de 55%. Na verdade, a atmosfera é um mau irradiador de energia térmica, né? Ele não se comporta como um corpo negro ideal. A gente diz no jargão que é um corpo cinza, né? Não vou entrar muito no detalhe, mas são só hipóteses para a gente chegar naquele valor aproximado. Então, substituindo os valores numéricos que a gente tem e fazendo as contas, se eu não errei, a gente chega aqui em alguma coisa como 17 graus Celsius, que é bastante razoável, porque a gente sabe que, inclusive, a temperatura média terrestre é medida por satélite, né? Está em torno de 14 graus. Então, isso mostra que considerar realmente o efeito estufa é o que nos leva a uma temperatura mais realista, mais próxima daquela que é efetivamente observada. Perfeito. Nesse ponto, vale a gente tentar fazer um inventário, né, bem detalhado de todas as trocas térmicas entre a superfície, a atmosfera e o espaço. Eu falei no começo do vídeo que esse é o ponto, esse é o detalhe que a gente tem que elucidar, elaborar para poder ter o entendimento do que é realmente o efeito estufa. Então vamos lá, vamos começar, né, o perfil aqui é a superfície da Terra, a sua temperatura de equilíbrio, a atmosfera, composta por vários gases, também com uma temperatura de equilíbrio, e a energia vinda aqui do espaço. Então, a gente calculou, né, chegando aqui 340 watts por metros quadrados. Uma observação, esses números que eu vou apresentar são relativamente grosseiros, mas as relações de proporcionalidade são muito próximas e muito ricas, na verdade. Tá? E as setas aqui, essas espessuras que eu desenhei, elas são proporcionais a esses valores, então dá para dar uma boa ideia. Perfeito, essa é a energia que chega, logo de cara, 79, tudo aqui está em watts por metros quadrados, né? É refletido pelas nuvens, né? Elas são brancas e claras ali, refletem luz. Uma parte dessa energia, né, dos 340, 79 reflete, 78 já é absorvido na atmosfera. Se você fizer a conta, 78 por 340 dá aproximadamente 25%, conforme eu falei para vocês quando eu mostrei o espectro de emissão solar. Uma parte dessa energia chega até o solo e é refletida, né, por gelo e o próprio solo também. Tá? Um deserto com areias claras, por exemplo, reflete também bastante luz. E é a diferença que resta, né, que é absorvida efetivamente pelo solo e que vai contribuir para o equilíbrio aqui, resultando nessa temperatura. Essa aqui é a energia incidente e a cor aqui amarela significa que é naquele espectro de energias, né, por comprimento de onda que eu mostrei alguns slides atrás. Vamos olhar agora a atmosfera. A atmosfera tem uma certa temperatura de equilíbrio, então ela emite para a Terra, de volta, né, 333 watts por metros quadrados, e olha a relação de proporcionalidade. Aqui a gente tem quase que outro Sol, né, 340 incidindo, tem 333 chegando só de emissão da atmosfera para a Terra. Então é quase que um outro Sol. A atmosfera emite para a Terra, mas ela também emite para o espaço, né? Aqui é difusa essa emissão. Então vai 168 para o espaço por radiação térmica. A Terra também troca calor sensível. Aqui é convecção e condução. O simples fato da superfície estar aquecida, vamos supor, de manhã cedo, né, começa a bater o sol, a atmosfera ainda está fria, né, mas o solo se aquece e surge aquelas correntes térmicas aqui, por exemplo, né, convecção, e aqui as aves, eu poderia ter desenhado um urubuzinho aqui voando e aproveitando uma corrente térmica. Então, isso aqui é a troca por calor sensível, também por calor latente, né, principalmente as árvores, aqui, por isso que eu coloquei algumas, elas são capazes de colocar grandes quantidades de umidade, de vapor d'água mesmo, na atmosfera. E isso consome bastante energia, porque essa água absorvida aqui, né, nas raízes, é água líquida. E ela vai ser emitida na forma de vapor, portanto ela absorve energia e é uma quantidade até bem maior que a energia trocada por convecção e condução direta. Também a Terra reemite, né, 395, aqui também é radiação, e a Terra reemite também alguns comprimentos de onda que não são absorvidos pela atmosfera, então vai direto para o espaço ali em cima. Tá? E as nuvens, elas também têm uma certa temperatura, também se comportam como antenas de rádio, né? Então, portanto, elas também emitem para o espaço ali.
Perfeito? Então, esse daqui é o balanço mais detalhado, né? E o importante a destacar aqui é o seguinte: quais os fenômenos que são governados pela lei de Stefan Boltzmann, ou seja, a radiação. Então, a emissão da atmosfera para a superfície terrestre, a emissão da superfície terrestre para a atmosfera, da superfície terrestre para o espaço, das nuvens para o espaço e da própria atmosfera pelo espaço. Então, aqui fica bem claro a importância fundamental que tem conhecer muito bem como é que funciona a radiação térmica. Perfeito. Nesse ponto, cabe se perguntar, né? O que acontece quando a composição dos gases atmosféricos é alterada pela adição de CO2? Aqui a preocupação, na verdade, é o CO2 antropogênico, que a gente vem emitindo principalmente desde a Revolução Industrial. A gente sabe que isso está aumentando, vou mostrar um gráfico para vocês, e a questão é que impacto isso tem em toda esse inventário de energia que eu acabei de mostrar. A resposta é que o inventário é justamente alterado de forma profunda, completamente alterado. E as temperaturas, por conseguinte, são alteradas também, todas elas, todas as temperaturas de equilíbrio. Mas pode-se perguntar, né, por que esse inventário é alterado como um todo, tudo muda, se nós estamos mexendo apenas na concentração de CO2. Tá? Ou seja, não sei se vocês acompanharam o último vídeo sobre modelos climáticos, aqui a questão é a separabilidade do efeito do CO2 no clima como um todo. Né? Então a resposta é que o diabinho está nos detalhes, a gente tem que entrar de novo nos detalhes para poder responder essa pergunta. Eu vou mostrar isso para vocês. Vamos voltar ao inventário de energia, né? As energias chegando e saindo da Terra, e o que a gente vai fazer agora é focar um pouco na atmosfera, justamente para poder entender o efeito estufa. O que se chama de efeito estufa, né, que é esse conjunto de fenômenos aqui, acontece nessa região. Ela tem alguns complicadores, eu quero mencionar alguns, os mais importantes. O primeiro deles é que a absorção e a emissão depende dos comprimentos de onda, né? Cada rádio transmite numa frequência, tá? Tanto dos perfis de incidência quanto de reemissão. E também da absorção de cada gás componente da atmosfera. Um outro fator de complexificação, na verdade, é que a composição varia muito em relação à altitude. Eu falei para vocês que vapor d'água concentra muito aqui na superfície, tá? O CO2, por outro lado, é bastante bem distribuído, bastante homogeneamente distribuído aqui na atmosfera. Já o ozônio, por exemplo, tende a ficar mais nas partes altas. Então isso tem que ser levado em conta, porque eles têm espectros de absorção bastante distintos. Outra coisa, não só a composição varia, mas também a densidade, a temperatura e a pressão varia com a atmosfera. Eu acabei de mostrar um gráfico do perfil de temperaturas da atmosfera. Então são vários fatores de complexificação, né? Nem sei se essa palavra existe, e que eles precisam ser levados em conta se a gente quiser fazer esse cálculo. Né? Então, como é que pode ser feito esse cálculo? A gente fez uma estimativa lá atrás, chegou em 17 graus, mas era bastante grosseira a estimativa, e agora a gente quer fazer um cálculo mais exato. Então, cabe a pergunta, né? Como calcular a influência isolada do aumento da concentração de CO2 na temperatura de equilíbrio, ou nas temperaturas de equilíbrio? Tá? O que é feito, na verdade, é usar o modelo climático. Eu vou até voltar um slide para explicar aqui, né? Eu quis dizer o seguinte, eu peguei aqui o inventário de energia e aqui eu dei uma embaçada na figura, né, uma atrapalhada na figura, querendo dizer o seguinte, que o modelo climático ele é uma representação grosseira da realidade. A gente faz o melhor que pode, veja no vídeo ali de mudanças climáticas, perdão, de modelos climáticos, eu elaboro bem essa questão, mas sim, mesmo com os melhores computadores e a melhor ciência que se conhece, ainda assim é uma representação bastante grosseira da realidade. Tá? Mas é o que a gente tem. Nós não podemos, não há como a gente fazer um experimento com a própria Terra. Né? A gente está alterando, mas fazer um experimento controlado não é possível, então a gente vai usar os modelos. E a ideia central é fazer o seguinte experimento virtual, né? Já que a gente não pode fazer um experimento real. Esse experimento seria o seguinte, eu vou alterar a concentração de um daqueles gases, no caso o CO2 que eu estou interessado, supondo que havia um equilíbrio antes. Né? Então eu altero a concentração, esse equilíbrio é desfeito, então a energia que entra fica diferente da energia que sai, e a Terra vai responder, né,
alterando sua temperatura no sentido de restabelecer esse equilíbrio depois de um certo tempo. Tá? Então é aquela ideia dos botõezinhos do vídeo sobre modelos climáticos. A gente vai pegar o botãozinho do CO2, vai alterar a concentração no modelo, tá? De forma controlada, e vamos calcular a diferença de temperatura resultante, tá? No sentido de caminhar de volta para o equilíbrio. E a gente vai reportar os resultados a partir de uma definição, tá? Que é o que se chama de forçamento climático, esse ΔF aqui. Tá? Eu vou explicar. Então, essa temperatura que resulta desse desequilíbrio, né, a gente vai relacionar isso a um parâmetro de forçamento em watts por metros quadrados. É como se a gente aumentasse a intensidade do Sol ou diminuísse a intensidade do Sol, né, para gerar aquele ΔT, e a relação entre os dois é feita por um parâmetro beta, né, chamado de sensibilidade climática. Uma observação importante é que esse parâmetro é artificial, né? A gente está criando ele aqui no modelo e eu já vou explicar como é que ele é calculado. Tá? Então, e lembre-se, lá no vídeo sobre modelos climáticos, eu questionei muito essa separabilidade, que é se é possível mexer isoladamente num botão sem que os outros, né, as outras concentrações fiquem constantes. Perfeito. Seja como for, no modelo é possível fazer isso, né, porque os efeitos aqui nos modelos estão desacoplados. O pessoal faz isso e consegue relacionar o forçamento a variações da concentração de diferentes gases, aqui o CO2, o metano, o N2O e os gases que afetam ali a camada de ozônio. Tá? No caso, o CO2 tem uma variação do forçamento em relação à concentração, mediada aqui pela função Ln. Tá? O metano e o N2O são proporcionais aqui à raiz quadrada da concentração, e o freon, aqui o R11 e o R12, por exemplo, tem uma variação linear. Lembrem-se que isso aqui é teórico ou experimental, mas um experimental feito em cima do modelo, por isso que eu estou chamando isso de teórico, né? Ou teórico numérico, talvez um termo mais exato. Tá? E essa diferença, ser Ln, ser uma raiz ou ser linear, são particularidades da molécula. Né? Por sinal, o CO2 é a única que tem essa variação mediada pela Ln, porque isso tem a ver com a forma como a molécula vibra quando ela é excitada pela radiação térmica, a radiação eletromagnética na faixa térmica. Tá? E as outras moléculas vibram de outras formas, por isso que tem outros comportamentos. Então, tendo essa relação, né, a gente calcula o forçamento aqui nos modelos, através de um parâmetro beta pré-definido, a gente consegue calcular a temperatura. Então, isso é feito, né, e eu tenho um gráfico aqui mostrando para vocês, no caso do CO2, que é o que interessa para a gente. Então, o aumento da concentração do CO2 e o aumento do forçamento. Lembra, isso aqui é como se fosse aumentar ou diminuir a potência do Sol para causar o mesmo efeito. Essa é a ideia desse parâmetro de forçamento. Bom, mas não interessa muito para a gente, né, porque é óbvio, aumentando a concentração de CO2, aumenta o efeito estufa, aumenta o calor, né, retido na tela. O que interessa para nós é chegar no valor de temperatura, então a gente vai usar essa equação aqui. Então, está lá o gráfico e eu vou explicar para vocês como é que a gente chega num valor de beta que possa ser usado para fazer uma previsão das temperaturas. Na verdade, de novo, né, o uso de modelos climáticos. Aqui tem um histograma de vários modelos climáticos, né, e do parâmetro de sensibilidade calculado para cada um desses modelos. E o que o IPCC fez, na verdade, foi pegar um valor médio desse forçamento, né, dessa sensibilidade climática. 3,7. Então, se você não está calculando o valor beta especificamente, você pode usar esse 3,7 para fazer as suas previsões. Tá? Então, colocando aqui o beta, né, na equação, a gente consegue relacionar a concentração de CO2 com a variação da temperatura de equilíbrio. Tá? Então, vamos lá, vale a pena dar uma olhada, né? A gente sai um pouquinho acima de 14, vai aumentando e a temperatura vem aumentando aqui. Agora, o ponto importante é o seguinte, vamos supor que a gente passe de 200 para 400. Tá? Quando a gente faz isso, a gente dobrou a concentração de CO2 e obtivemos 1 grau de diferença. Então, de 14,5 aqui, passamos para 15,5, grosso modo. Tá? Agora, para obter um segundo grau de variação, né, um outro delta de 1 grau, na verdade, a gente tem que praticamente dobrar de novo a concentração.
Não é exatamente dobrar, porque aqui não é ln de 2, esse logaritmo é o logaritmo natural, porque vem da integração de uma função 1 sobre c. Né? Então, se fosse ln de 2, seria exatamente dobrar aqui. Tá? Esse é o ponto importante, porque, digamos que para obter outro grau, teria que dobrar de novo, teria que pular para 1.600 ppm de concentração de CO2. Então, é possível, só por esse argumento, né, verificar que se o CO2 está causando esse aumento de temperatura, esse aumento ele é cada vez menos importante, menos significativo, por causa da forma como ele vibra. E esse é um daqueles detalhes que eu falo que é onde está o diabinho aqui da questão. Tá? Perfeito. Né? Essas previsões, esse gráfico que eu acabei de mostrar, na verdade ele já é conhecido há tempo, e a gente tem já dados para verificar se esse forçamento climático previsto, né, para o CO2 está realmente se confirmando. Tá? O aumento do CO2, sim, né, esse aqui é um gráfico recente do aumento do CO2, e ele vai muito bem, obrigado, né, vem aumentando de forma consistente, e apesar de todos os acordos e todas as medidas que o pessoal está tentando emplacar para reduzir essa emissão, tá? Na verdade ele vem aumentando como se nada estivesse acontecendo. Não ignora o Acordo de Paris, Quioto, Rio de Janeiro, né? Todas essas medidas aí não estão surtindo efeito para a redução das emissões aqui. Tá? Agora vamos olhar as temperaturas, já que o CO2 sim está aumentando. Tá? Então aqui um gráfico das temperaturas reais, são essas curvas coloridas aqui, que são curvas medidas por satélite, tá? E esse aqui é o famoso gráfico espaguete, né? E a curva preta aqui é uma média de 102 modelos climáticos, cada um deles está individualizado aqui no espaguete atrás, né? Então dá para ver que a taxa de aumento da temperatura dos modelos está, né, bem acima da taxa de aumento de temperatura realmente observada ali por satélite. Aqui em torno de 1/100º de grau por ano e, no caso dos modelos, um pouco abaixo de 4/100º de grau por ano. Isso é indicação do quê? De que o parâmetro climático, ali, a sensibilidade climática, foi superestimada. Tá? E isso, então, tem que ser reavaliado, porque essas previsões, esses cálculos todos, têm depois uma importância muito grande, aí, por exemplo, na definição de políticas públicas, por exemplo. Perfeito. Eu queria concluir uma nota pessoal, né? Algumas opiniões que são minhas, na verdade, né? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu queria pontuar o seguinte: não é possível isolar os efeitos do CO2 de outros fatores que influem no clima. Lembra, no vídeo sobre mudanças climáticas e sobre modelos climáticos, eu elaborei bem esse ponto, que o sistema climático é um sistema não linear, caótico, né, mas principalmente altamente acoplado. Aqueles botõezinhos que a gente mexe, né, eles não têm esse acoplamento, por quê? Porque é um defeito de modelagem, na verdade. A gente sabe que existe na prática. Por exemplo, você aumenta a CO2, aumenta a vegetação, né, isso a própria NASA tem publicado medições a esse respeito, aumentando a vegetação, você tem alteração do albedo, você tem emissão de mais vapor d'água, que é inclusive efeito estufa também. Então está tudo muito ligado, não é possível analisar isoladamente como é feito. O outro ponto é que essas equações, então, elas precisam ser aperfeiçoadas, essas equações governantes, né, precisam ser aperfeiçoadas a partir das inconsistências observadas. Ou seja, essa diferença dos gráficos ali que eu mostrei no slide anterior, longe de representar um fracasso, digamos assim, dos modelos, não, eles são uma fonte de motivação muito importante, porque esses modelos são, na verdade, extremamente importantes. Né? E é justamente, eles são, né, a importância deles é tão grande, né, porque eles são uma ferramenta fundamental para entender a dinâmica das variações climáticas, porque elas são usadas depois pelos políticos, pelos gestores, para definir leis, para definir taxas, né? E isso é muito importante. Ou seja, é fundamental ter esses modelos funcionando muito bem, de forma muito confiável. Tá? Por quê? Porque eles são a base da definição de políticas públicas que vai influenciar a vida de muita gente. Né? Então, por exemplo, se houver uma restrição forte às emissões de CO2 fóssil, os maiores prejudicados são aqueles clientes potenciais de energia barata, ou seja, os países em desenvolvimento e os países pobres, né, que não vão poder, por exemplo, comprar ou usar gás ou usar carvão que tem em abundância, principalmente na África. Né?
Então, isso é muito importante fazer com conhecimento de causa. O meu ponto aqui é que é importante, sim, continuar o desenvolvimento desses modelos climáticos, mas isso tem que sair um pouquinho da esfera, digamos assim, não científica, né? Então, voltar à mesa de projeto, né? A prancheta de projeto. Então, quando a gente for fazer isso, voltar à prancheta, né? A gente vai ficar com uma série de dúvidas aqui. O que precisa ser feito, né? Então, vão surgir duas ideias na cabeça aqui do nosso pesquisador. Tá? Um primeiro diabinho vai falar para ele, falou, olha, se a realidade não está batendo com as previsões, a gente pode corrigir a realidade. Tá? Isso vem sendo feito. Tá? Vocês não precisam acreditar em mim, né? Eu até recomendo que não acreditem, mas que façam uma pesquisa. Então, por exemplo, vejam os dados publicados ali pelo IPCC mesmo sobre medições de temperatura, que não são os dados reais, eles são alterados, manipulados, né? E eles colocam nos relatórios todas as manipulações que foram feitas. Então vejam, por exemplo, o que eles chamam, o que corresponde ao que eles chamam de homogeneização de dados. Tá? Não acreditem em mim, vejam isso, né? Entrem no detalhe e tirem suas conclusões. Outra coisa que eles fazem com os dados, esse é bastante interessante, eles chamam de bias observacional, correção do bias observacional. Se você vê a argumentação, né, faz algum sentido, mas, né, bom, eu espero que vocês vejam. Ou um outro ponto aqui é o chamado Climate Gate. Tá? Pesquisem essas coisas para vocês verem o que é feito de fato. Né? Mas lembre-se, entrem nos detalhes, porque por trás de, eventualmente, uma argumentação bastante razoável, tem coisas completamente inadmissíveis, principalmente a história do Climate Gate. Perfeito, mas também tem uma outra voz na cabeça do pesquisador, que é simplesmente fazer mais ciência. Vamos lá, vamos estudar, vamos escrever as equações, né, corretas ou mais completas e melhorar o modelo, porque esses modelos climáticos são, sim, muito importantes e precisam e devem ser desenvolvidos aí à exaustão, até a gente ter uma coisa bastante confiável para poder nos guiar aqui nesse período de tanta incerteza. Tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham aproveitado.